Olá pessoal, aqui é o Olímpio Araújo Júnior do site gestordemarketing.com e eu vou conversar hoje aqui sobre uma startup que está fazendo muito sucesso e entender um pouco melhor como eles começaram, quais são os objetivos, as suas dificuldades. E para isso eu vou falar aqui com o Bruno Ramos, que é um dos fundadores, e com a Kelly de Castro, que é a responsável pelo marketing do Encontre um Nerd, né? Bom, eu vou começar então com o Bruno. Bruno, como que surgiu a ideia do Encontre um Nerd? Claro. Acho que como a maioria das boas ideias, ela surgiu de uma necessidade, né? Eu via esse problema, eu sempre fui um nerd, desde que eu me conheço como pessoa, eu sempre gostei muito de computador, de tecnologia e afins. Sim. E eu sempre tive muitos amigos que consecutivamente gostam muito de computadores, né? E muitos amigos, eles gostam tanto que eles consertam, desmontam. Eu já fiquei mais na parte teórica já, né? E eu sempre tinha muita dificuldade por familiares e amigos que vinham pedir pra mim, porque eles olhavam pra mim e falavam, pô, cara, você tem uma cara de nerd, me ajuda com o meu computador, sabe? E eu não sabia, eu tinha muita dificuldade em desmontar um computador e entender o problema real. E eu sempre ficava falando, não, olha, fala com meu amigo, não, fala com meu amigo, fala com meu amigo. E dessa necessidade, um dia eu conheci uma mulher, que inclusive hoje é minha namorada, né? E aí a gente acabou saindo algumas vezes, aí ela viu que eu era um nerd, né, falando de computador. E aí um dia eu fui olhar o computador dela pra fazer uma moralzinha com a gatinha. Sim. E eu falei, cara, não sei o que fazer. E aí eu comecei a falar com meus amigos, ó, não posso, tô com a agenda cheia, tô ocupado. E aí eu fui procurar lojas e eu vi como era difícil você achar uma loja confiável. Escutei histórias que o pessoal rouba peças do computador, uma competição enorme de preços. Cara, assim, é um cenário muito complicado, né, dessas lojas de esquina, como dizem, né? E aí eu acabei tendo a ideia do Encontro Nerd e eu montei um blog para validar essa ideia. E a gente publicou esse blog, basicamente era literalmente um blog mesmo. Sim. Eu coloquei tipo, olha, o que a gente faz, você quer ser um nerd, manda um e-mail, você quer comprar um serviço, manda um e-mail. E comecei a divulgar em vários grupos do Facebook. E lá pelo 7º, 10º dia do blog, o Projeto Draft, ele publicou uma matéria nossa, e um dos escritores do Gizmodo replicou essa matéria no Gizmodo Brasil. E aí a gente saiu de 20, 30 acessos por dia para 15 mil acessos em um dia. Caramba. Então foi um boom muito grande, foi uma coisa muito louca, assim, eu não tinha a mínima ideia do que fazer, era só uma ideia. Sim. E aí, assim, eu pulei da etapa de validação do MVP para faturamento já. Sim. Então, aí eu estava numa empresa chamada eBanks e era uma startup que cresceu muito, virou uma empresa e os sócios me ajudaram, me deram várias dicas. Eu pedi demissão, aí a gente fez um acordo, eu peguei todo o meu dinheiro que eu tinha guardado, mais da demissão, e investi numa construção de um MVP. Sim. E aí do MVP a gente foi crescendo. Vamos explicar um pouco para o pessoal aqui, talvez nem todo mundo esteja acostumado com as siglas, né? Até que hoje tudo é sigla, né? O que é um MVP? Um MVP é um produto mínimo viável, assim. É o básico que você tem que ter para você testar uma hipótese, né? Entendi. Ou testar um produto, assim. Então a gente diz muito assim que o MVP pode ser validado com um protótipo muito básico, ou seja, como o meu era um serviço e não um produto, a melhor maneira de validar foi uma landing page, né? Um blog. Entendi. E a gente validou. Legal. Bom, uma coisa que é muito comum é uma confusão nesse mercado sobre o que é uma startup. Porque uma startup nada mais é do que uma empresa. Você precisa ter uma empresa constituída, você tem todos os procedimentos de uma empresa offline, vamos dizer assim. Claro. Né? Mas a startup, ela se caracteriza principalmente pela inovação, não seria isso? Sim, e não só isso. O pessoal da Y Combinator, o Paul Graham, eles falam muito sobre o que é o conceito de startup, né? E basicamente startup é um modelo de negócio altamente escalável ou replicável, né? E normalmente um modelo de negócio altamente replicável é uma empresa de tecnologia e com base em inovação, né? Um dos pilares, assim. Sim. Então, como o nosso modelo de negócio ele é altamente escalável a nível nacional e internacional, Exato. O nosso custo ele é relativamente baixo e toda a nossa base de produto e de serviços ele é com ênfase em tecnologia, a gente se encaixa dentro desse parâmetro de startups. Startup, né? Legal, cara. Essa foi uma definição bem interessante. Bom, outro ponto importante. A gente vê que muitas startups elas surgem de boas ideias, mas a capacitação do empreendedor da startup
acaba vindo depois, né? Porque eu não sei, você não se preparou antes para montar uma startup, não era esse o teu projeto de vida, ou eu tô errado? Mais ou menos, assim. Mais ou menos. É porque eu já tive uma startup antes do Encontro entendi. Nerd. Então, assim, a base eu construí, eu aprendi, assim. Como muitos empreendedores, eu sempre fui um cara muito curioso, acho que é um mal, não sei se é um mal ou um bem da nossa geração, né? É uma geração que lê muito, a gente vive lendo, então assim, na prática eu tinha pouca experiência de gestão de equipe, de marketing, de vendas, mas você tem que aprender, você é obrigado, sabe? Você se adapta, a gente sempre se adapta, né? E a gente deu muita sorte de entrar em uma aceleradora, na Aceleratec. Então a gente teve ótimos mentores desde o começo e quando a ideia do Encontro Nerd surgiu, eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso sozinho, eu sempre soube. Quando teve esse boom de cadastros e de acessos, eu pensei, cara, o que eu faço? E uma coisa que eu sempre li foi, tenha bons mentores. Tenha bons mentores. E aí eu paguei um mês de LinkedIn e comecei a enviar mensagem para várias pessoas que são empreendedores já consolidados no mercado. Um deles foi o Marcelo Salles, da Movile, que ele é um dos fundadores da 21212. Da 21212. E ele me auxiliou muito nos primeiros meses, assim, o cara foi muito gente boa de me apoiar, ele me deu várias dicas, ele falou, olha, seguinte, calma, tenha calma, vamos pegar, administra esses nerds, põe no Excel certinho, filtra as regiões, ó, faz assim, ó, libera só Curitiba, trabalha só Curitiba, depois você se preocupa com as outras cidades. Cresce gradativamente. Exatamente. E aí, graças a esses conselhos que eu tive, não só desses mentores, como de chefes e outras pessoas, eu comecei a seguir esses passos e fazer pequenas coisas de cada vez. É legal você ter falado isso, porque um dos erros que eu vejo de pessoas que me procuram, né, alunos, até clientes de consultoria, é que o cara ele já quer começar abraçando o mundo, ele já quer começar fazendo uma coisa internacional, global. Então é até engraçado, assim, porque para quem já está acostumado com essa dinâmica de negócio, você às vezes não consegue frear o sujeito, porque ele acha que ele já vai colocar na web e vai abraçar o mundo inteiro. Né? A galera sempre acha que você vai lançar um serviço ou um produto e os clientes vão vir até você. Porque o seu produto, seu serviço é tão excepcional, é tão legal, tão bom, né? Que as pessoas vão falar assim, cara, eu preciso ter isso. É verdade. E isso é difícil, assim, porque a gente só cresceu muito rápido, assim, porque a gente saiu na televisão várias vezes. Mas isso é uma mentira, assim, é uma maquiagem, entende? Porque a televisão, ela te dá um sentimento de grandeza, mas depois você cai. E é difícil manter essa constância de crescimento. E você ter um awareness no mercado, das pessoas conhecerem o seu serviço, é muito difícil. São 200 milhões de pessoas no Brasil. Sim, exato. Sabe? A gente tem 100 milhões de pessoas conectadas na internet todo dia. Para você ter 100 milhões de pessoas conhecerem a sua empresa, é um feito que requer muito dinheiro, muito trabalho, e você tem que fazer uma coisa muito bem feita. Sim. No nosso caso, como ele era serviço, para a gente garantir, a gente podia decidir, a gente podia seguir pelo caminho quantitativo ou qualitativo, né? Pelo quantitativo, a gente falava, olha, a gente tem aí 1000 nerds no Brasil, vamos liberar os 1000 no Brasil todo, e se um cliente ali da Bahia quiser um serviço, a gente atende. Só que a gente não ia ter um controle de qualidade desses profissionais, sabe? Sim. A gente não ia saber filtrar se o cara era bom, se ele era ruim, se esse cara ele estava apto para fazer esse serviço ou não. Então a gente seguiu pelo modelo mais qualitativo. Então hoje a gente tem os nossos profissionais em Curitiba, São Paulo e no Rio, e a gente se focou em Curitiba durante quase um ano, entrevistando todos os profissionais, entendendo o mercado, entendendo as dores, entendendo tudo certinho, para daí a gente falar, não, ok, acho que agora a gente pode ir para São Paulo. E aí a gente foi para São Paulo e começou lá, sentamos, entrevistamos os profissionais e vamos fazendo de pouquinho em pouquinho. Legal. Carlos, você falou outra coisa muito importante desse mercado, assim, que também as pessoas muitas vezes não têm consciência. O trabalho offline gerado pelo resultado online que a pessoa vai ver na tela e na busca, né? Isso é difícil, assim. Essas empresas geralmente precisam ter uma estrutura. Eu lembro muito, assim, mudando um pouquinho de foco da conversa, aquela onda dos sites de compra coletiva, lembra, né? Começou com o Peixe Urbano, o Groupon, e de repente tinham 1.400 sites e as pessoas achavam que montar um site era só baixar um template no Mercado Livre e começar a oferecer anúncios, né? Isso é Não verdade. entendiam que precisava ter toda uma estrutura. E eu acho que daí entra um pouco também o trabalho da Kelly, que eu queria perguntar para ela isso, essa questão hoje não só da divulgação pela web, mas da estrutura que o marketing de uma startup precisa ter.
Pois é complicado assim se tratando de startup, porque você está falando necessariamente de uma empresa nova, com um modelo de negócios geralmente novo também, pode ser que não, mas geralmente, e com um produto de inovação tecnológica. Quando você está falando de um produto de inovação tecnológica, as pessoas não sabem o que é e não sabem para que serve. Você tem que explicar o que é e como usar. Tem que ensinar o cliente. Exatamente. Educar os clientes. Educar os clientes. Exatamente. Educar o próprio mercado, né? Você faz um trabalho que primeiro ele puxa, né? Primeiro eu preciso saber qual é a demanda que a sociedade tem no momento, sabe? E depois que você sabe essa demanda e você joga essa demanda no mercado, você precisa saber como mostrar para as pessoas que essa solução está disponível agora no mercado. Olha, isso foi uma outra coisa muito interessante aqui, Kelly, que você está comentando. Porque é outro erro muito comum das pessoas que querem desenvolver um negócio na web. É acreditar que marketing é só divulgação. Que marketing é só fazer publicidade ou propaganda ou, enfim, né? Mandar e-mail, spam, fazer captura de e-mail marketing, né? E as pessoas muitas vezes não compreendem o trabalho que o profissional de marketing tem também nos bastidores para conseguir entender o seu cliente, entender o seu mercado, né? E como que você faz isso hoje? Quanto que você dedica do teu tempo para isso? Olha, eu diria que assim, em 3 meses de empresa, o que eu menos fiz até hoje são as partes técnicas do marketing. A execução. De mandar e-mails e de pegar conteúdos e de começar. Sim. Isso é um trabalho que ele vem a partir do momento que a empresa está consolidada, pelo menos internamente, né? Pelo menos a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe exatamente, porque um dos problemas dos empreendedores também é entender o que é o seu produto, né? Sim. A gente faz uns trabalhos de pitch bem legais, assim, que em pouco tempo você tem que descrever o que a gente está oferecendo, sabe? E eu acho que isso é um exercício fantástico, assim, que depois vai servir de base para o trabalho de comunicação, porque se você compreende bem o seu produto, você consegue passar ele, né? Você consegue dizer para que ele serve, como que ele funciona. Entendi. E o público entender ele. Se você não entende isso, fica complicado. E aí não adianta você partir para técnicas de comunicação, para técnicas de marketing, para tentar vender aquilo que não está claro na sua cabeça, né? Então, por exemplo, a gente tem um trabalho muito forte de construção de cultura, porque a gente trabalha com uma comunidade, que é a comunidade de nerds. O Encontro Nerd surgiu de realmente uma lacuna no mercado, né? O mercado de TI hoje, ele maltrata muito os nossos nerds, né? São pessoas que estão inserindo agora no mercado de trabalho, que tem aí, como o Bruno estava colocando, a nossa geração estuda muito, lê muito, então são profissionais altamente capacitados que o mercado ainda trata como mão de obra operária. Mas é difícil você lidar com mão de obra que é inteligente. Que sabe o que está fazendo, né? Sim. Então a gente cuida com bastante carinho da comunidade de nerds, e a comunidade de nerds traz junto com ela um fator essencial na nossa empresa, que é a cultura, né? Como que a gente descreve para a sociedade quem é o nerd? Como que a gente abastece o nerd? Entendi. Né? Eu acho que o trabalho de vocês, pelo que eu estou percebendo, assim, além de tudo, ele acaba servindo quase como um autorregulador do mercado, porque como você falou, no Brasil principalmente a área de prestação de serviço, seja ela qual for, é muito depreciada, né? O cara acha, mas é só o teu tempo, é só o... Né, você não está investindo nada, quer dizer... as pessoas, elas, principalmente no mercado de TI, assim, o usuário final, para ele é assim, cara, é um cara, vai vir aqui, vai mexer no computador e é isso aí. Quanto que é? 30, né? Não, você não faz por 30. Então, os próprios clientes induzem a uma prostituição no mercado. Sabe? Então, os profissionais, os caras recém-formados, os caras com menos experiências, eles precisam desse dinheiro. Sim. Então, eles aceitam, eles falam, não, beleza, eu preciso de 30 reais. E às vezes não tem nem muita noção, né, cara? Não tem nem muita noção. De como cobrar, eu vejo, assim, um erro muito de profissionais jovens no mercado. No meu mercado de marketing acontece muito isso também. O cara começa lá prestando serviços e daí ele quer cobrar barato, mas ele não entende que se ele não tem um custo operacional no momento, porque talvez ele esteja trabalhando sem estrutura nenhuma, ele vai ter ao longo do tempo. E ele já começa ancorando o preço dele por baixo, e quando ele vai precisar de equipamento, de estrutura, de outras coisas, ele não tem faturamento para conseguir investir nisso e manter o negócio. Isso acontece muito, né? Melhorar inclusive a qualidade. Daí o cara de TI, ele precisa sair, fazer um curso, uma especialização, melhorar o trabalho dele, ele não pode porque ele ganha tão pouco que
ele não pode investir. Isso né? acontece muito. Uma coisa que a Kelly falou que eu acho super interessante nessa questão do empreendedor conhecer o produto, acontece muito de ter dois perfis de profissionais que montam um produto e um serviço. Que é ou o cara, ele é 100% desenvolvedor, então o cara faz isso em part-time job, assim, ele chega em casa, fica codando, desenvolvendo o produto dele. Sim. Ou o cara, ele é um empreendedor de business, ele não tem muito conhecimento em tecnologia mesmo, em desenvolvimento. E aí esse cara, ele não, ou ele conhece muito bem o produto e não sabe vender, ou ele só vende sonhos e não tem um produto. E aí acontece muito também esse problema assim da falta de sócio, da falta de uma pessoa para se complementar, sabe? Isso que ela falou é uma coisa bem interessante mesmo. Cara, já peguei outro gancho aqui na tua conversa sobre essa questão dos sócios e da equipe, né? Eu acho que nenhuma empresa hoje cresce, a não ser que o objetivo dela não seja crescer, porque algumas empresas escolhem, alguns profissionais escolhem trabalhar sozinhos. Lifestyle business, né? Lifestyle. Então, mas a não ser que o objetivo dessa empresa não seja crescer, ela precisa de uma equipe, ela precisa de outras pessoas entrando nesse negócio. E você tem sócios, você tem pessoas que... né? Eu acho que assim, eu não estaria aqui hoje se não fosse pela Kelly, pelo Vinícius e pelos meus dois sócios, pelo João e pelo Luiz. Eu acho que ter sócio é uma coisa que é obrigatório, isso aqui é a tarefa mais difícil de uma empresa. Sim. Assim, hoje no cenário brasileiro, captar investimento, que o pessoal acha que é muito difícil, ele não é difícil. O que é difícil é você fazer um bom uso desse investimento para quando ele acabar, a sua empresa está se pagando. Perfeito. E você só vai conseguir chegar nesse patamar se você tiver total sinergia com a sua equipe. Porque vocês têm um dinheiro, ou vocês têm uma visão, todo mundo em conjunto, só que é muita coisa para fazer no dia a dia. E assim, os meus sócios, eles são completamente diferentes de mim. Então assim, eu sou um cara extremamente sonhador. Eu penso assim, só em levar a empresa lá em cima, internacionalizar e fazer ela crescer. E eu tenho um sócio que é completamente pé no chão, assim. Então, o Steve Jobs e o Wozniak. Bom seria se fosse, não ia reclamar. Mas assim, o meu sócio, por exemplo, eu tenho 26 anos, né? O meu sócio, ele tem 42, o Luiz. E ele é o cara completamente pé no chão, tanto que ele é o nosso responsável pelo produto, sabe? Sim. Então eu falo, não, cara, vamos fazer aqui um tal coisa para fazer uma escola de nerds. Ele fala, Bruno, pá, cala a boca. Mantém o foco. Para de viajar aí, não sei o quê. Mas às vezes eu falo, cara, tinha uma ideia, não sei o quê. Ele fala, nossa, realmente, se a gente fizer com isso aqui, e aí eu falo, cara, e aí a gente começa a ter várias ideias que levam a empresa a resultados plausíveis em um espaço de tempo viável, sabe? Perfeito, um complementa realmente o outro. Eu já tive casos assim também. Eu também participei, eu fundei uma empresa online, na época a gente não chamava de startup, em 99, né? E essa empresa foi comprada em 2003 ou 2004, acho, legal. Sabe? E era assim, o meu parceiro nessa empresa também era um cara que sonhava alto e eu tinha que ficar segurando as pernas dele assim para ele não voar demais, né? Mas foi um projeto muito legal e me trouxe até aqui, como provavelmente os teus projetos anteriores, né, te trouxeram até aqui. Com certeza. Eu acho que isso tudo faz parte do aprendizado. Mas, bom, quais são os principais desafios assim que você viu? Você falou que investimento não é tão difícil assim. O que é difícil para você montar uma startup? Cara, acho que a maior dificuldade de uma startup, acho que a primeira maior dificuldade é a sociedade. Requer muita clareza nas funções de cada sócio, entende? Eu conheço muito empreendedor que começou a startup com amigos. Porque, poxa, é brother de faculdade e tal. Mas, o cara é igual a mim, o cara é meu amigo, ele é igual. E, cara, quando vocês são iguais, vocês pensam iguais, é super legal, mas não é saudável para a empresa. O critério da afinidade não pode ser um critério, né? Não pode. Muito pelo contrário, eu acho que muitas vezes isso atrapalha, né? Atrapalha bastante, assim. Que é o caso que a gente acabou de falar. Com certeza. Os dois vão ficar flutuando e nenhum vai... Cara, com certeza, isso acontece muito, assim. Lá na Aceleratec tem muita startup que são casais, que é o marido e a mulher, o namorado e a namorada. Acho isso super legal, assim, realmente é difícil pra caramba, porque imagina, a startup, ela vive dentro de você, né? Sim. Você vive disso, então, se é um relacionamento, você vai viver disso 24 horas por dia, então, assim, são vários desafios, né? Ter sócio já é como casar, eu já não aguento mais ver meus sócios todo dia, sabe? Mas é uma coisa que é bacana, assim, porque, assim, uma das maiores dificuldades da startup, assim, depois da barreira da sociedade, uma das maiores dificuldades é a longevidade que você consegue levar a sua empresa, sabe?
Então, assim, isso eu sinto, assim, não só eu passei por isso, né, como várias outras pessoas que eu conheço, que é a questão de retenção de clientes. Então, porque assim, a aquisição de clientes é possível. Você sai na televisão uma vez, você participa de algum evento e tal, você consegue aquisição de clientes. Você faz um marketing, você sempre está atraindo cliente. Mas você reter esses clientes, com que esses clientes tenham uma frequência de compra e eles consigam alimentar seu caixa, é uma dificuldade enorme. Assim. Ela é uma das maiores barreiras das startups, assim, tirando as de SaaS, que a maior dificuldade é a aquisição mesmo de cliente. Mas a outra barreira que eu vejo hoje muito, assim, a burocracia atrapalha bastante. Mas eu não diria que ela é um dos principais fatores que atrapalha. Eu acho que é mais a falta de educação financeira também dos empreendedores, sabe? Porque o empreendedor, ele vai lá, ele recebe uma graninha, seja do Sebrae, seja de um investidor, e essa falta de conhecimento, de aplicação das finanças da empresa, acaba fazendo com que os empreendedores gastem dinheiro, muita coisa, errada. Se empolga, contrata 200 funcionários e não fatura o suficiente, ou gasta muito numa coisa, ou muito em desenvolvimento, mas não gasta em marketing, e isso acaba destruindo assim, um pouco os pilares da empresa. Eu já vi casos de todos os tipos, cara. Eu vi empresa que investiu numa estrutura maravilhosa e daí ainda não tinha, na hora de fazer o produto não tinha mais dinheiro. Eu já vi empresa que investiu em propaganda e marketing demais sem ter o produto e daí também não tinha mais dinheiro para desenvolver o produto. É difícil achar ponto de equilíbrio. Então realmente, eu acho que um ponto que você levantou aqui que é interessante é quando você tem mentores para te ajudar também a te orientar a não fazer bobagem com o que você... Com certeza. Eu acho que assim... hoje, assim, aqui no Brasil, muitas pessoas se dizem mentores, assim, eu tenho uma agência de publicidade com 2 funcionários, cara, eu sou mentor do Startup Weekend lá, eu vou ajudar os empreendedores. Mas ter um mentor de verdade, um cara de conhecimento na sua área, um cara com foco, um cara com clareza, sabe? É muito difícil achar um bom mentor. Legal. Eu acredito o seguinte, cara, o mentor é alguém, em primeiro lugar, que já fez aquilo e de preferência acertou. Ele pode ter cometido muitos erros, mas acertou, né? Eu vejo no meu mercado hoje, por exemplo, tá na moda o seguinte, né? O cara que conta aquela história triste da vida dele, de quantas vezes ele quebrou, mas ele não tem nenhuma história boa de quantas vezes ele acertou para contar. Acontece bastante. Daí ele se baseia nos erros dele para ensinar as outras pessoas a não errarem. Tudo bem, também é importante, né? Mas eu quero saber do cara que acertou, como que ele conseguiu acertar. Cara, eu concordo 100% com você. Tanto que, assim, os melhores empreendedores que eu conheço, os melhores mentores, você nunca ouviu falar dos caras. Sim. Porque os caras, eles jogam quieto, jogam na deles ali. Se você procurar, você acha. Mas eles não vão ser pessoas que vão estar sempre à disposição. Sabe, um dos nossos investidores, ele é CEO de uma grande empresa. Ela está listada lá na Bolsa Americana e o cara tem mais de 3 mil funcionários. E ele é nosso mentor. E assim, ele dá mentoria pra gente, ele fala assim, olha, você vai marcar uma reunião a cada 30 dias, você vai sentar e você vai me falar todas as suas dores, todas as suas conquistas, a gente vai trabalhar nas suas dores, mas também vamos trabalhar nas suas conquistas e vamos levantar os 2 pilares da sua empresa, tanto os bons como os ruins. E a gente vai lá todo mês, senta com um cara e ele dá uma mentoria de 1 hora, 1h30, que faz assim, a gente fala, nossa, né? Explode a cabeça. E esse é um cara que, assim, ele tem resultado, entende? Sim. O cara, ele conquistou um papel enorme na vida empreendedora dele. E esse cara é um cara que tem ajudado muita gente, assim. E eu já conheci muitos mentores que eles vieram e deram mentorias muito boas, mas eles não tinham a parte que você falou, que é a conquista, entende? Tipo, eles passaram por muitas dores, muito legal, ajudou muito, mas depois que a gente absorveu essas dores e a gente viu como que a gente consegue aplicar para evitar elas na nossa empresa, agora, cadê as coisas boas para eu aprender com você? Entendi. Aí ele não tem essas coisas boas também. E aí a balança fica desequilibrada, sabe? Isso acontece bastante, assim, eu vejo muito isso. Perfeito. Bom, e Kelly, a gente já falou aí sobre todo o bastidor do marketing, mas você também precisa captar hoje pessoas, tanto captar os nerds, como captar clientes para esses nerds, porque a empresa está rodando, né? A empresa precisa ter faturamento. Quais são as principais estratégias que vocês usam hoje? Então,
A principal estratégia que a gente usa hoje é o conteúdo. Eu acho que não é muito clichê. Eu acho que existe uma aura clichê em cima do inbound marketing hoje no Brasil, sabe? Principalmente onde os pipocaram. A gente estava falando de experiência e eu estava pensando justamente isso relacionado ao marketing, sabe? Quando aparece um desses cursos novos de marketing digital e de como ganhar dinheiro com o Google e tal, eu penso assim, ok, quantas empresas você já fez isso? Entendi. Em quantos projetos você conseguiu, quantos leads, quanto você converteu com as suas ações, quantas campanhas você gerenciou. E eu acho que até o principal disso, não entrando muito nesse assunto aqui, porque vai parecer que eu estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas a gente não deixa. Mas o ponto principal é em que tipo de negócio você aplicou isso. Porque eu vejo muitas vezes, às vezes o cara oferecendo um treinamento, porque eu ensino você a usar uma estratégia de captação de e-mails e mas tudo bem, qual é o tipo do público que você aplica isso, né? Porque estratégias de marketing são diversas, às vezes serve para uma empresa X, para um profissional, para um infoprodutor, mas não serve para uma startup ou para ou pelo menos o cara não sabe como aplicar, ele conhece a estratégia e não sabe como aplicar. Então é legal isso daí. Mas continua. Então você estava falando do inbound marketing. Isso. Muita gente hoje faz o inbound marketing, mas pensa numa questão técnica do inbound, né? Que eu preciso atrair, eu preciso converter, eu preciso gerar leads. E eu acho que esse é o caminho, só que não adianta a visão técnica, você tem que entender exatamente o que o seu público está demandando, né? Porque se você entende a necessidade do público, aí você consegue entregar um conteúdo relevante. Por exemplo, no caso do Encontro Nerd, nós temos uma comunidade de nerds para abastecer e nós temos usuários. E se a gente entrega conteúdos aleatórios que estão puramente visando atrair e fazer com que essas pessoas comprem o serviço do Encontro Nerd, então a gente não está oferecendo um serviço, sabe? A gente está usando a máscara do inbound marketing para, na verdade, fazer a velha e tradicional vendas baseada em convencimento, né? Não, você lê um artigo B, mas eu vou te entregar o artigo C ainda que com esse eu vou te convencer. Não, você leu o C, não se convenceu, não, vou te empurrar o artigo D, goela abaixo, que agora você vai comprar comigo. É igual eu falei, assim, a gente preza muito a questão qualitativa e a gente leva a qualidade como um todo, seja ela no conteúdo que a gente entrega, seja ela no serviço que a gente presta, no suporte que a gente dá para o cliente. Até porque hoje em dia a startup em si, ela oferece para as pessoas coisas que uma empresa tradicional não oferece, que são esses vários fatores que agregam um valor como um todo, sabe? Legal. Hoje a gente tem empresas nos Estados Unidos crescendo absurdamente, assim, explodindo, porque os caras têm um ótimo atendimento, sabe? Os caras têm um telefone que você liga e fala, olha, eu tô perdido aqui na minha cidade. Os caras, olha, vai ser o maior prazer te ajudar, sabe? Sabe que o interessante disso, Kelly, é que eu dei um exemplo uma vez para era um restaurante, alguma coisa assim, eu falava, olha, comece a divulgar a receita dos teus pratos. Porque o fato do cara ter a receita só vai gerar mais desejo nele, mas não vai fazer ele fazer. Se pegar uma receita de um prato sofisticado de um restaurante, nem que eu tenha todos os ingredientes, eu não consigo fazer igual. Então, eu acho que nessa área de tecnologia é muito parecido. Não adianta. Se você fizer, não quer dizer que você não vá ao restaurante num feriado por causa disso. Porque muitas vezes você ganha a credibilidade do teu cliente dando aquela dica e ensinando. É o caso do mecânico que você leva lá, o cara fala, era só um defeitinho aqui, arrumou um fiozinho, e nem te cobra nada ou te cobra um trocado. Todas as outras vezes que você tiver grandes problemas para resolver, você